Estamos então de regresso para a terceira parte do consultório, após este curtíssimo intervalo, e vamos de facto saber se andar é ou não o melhor remédio. Recordo que hoje ainda vai poder participar para partilhar aqui connosco o seu caso, a sua opinião, mas também tem a oportunidade de esclarecer a sua pergunta, a sua dúvida relacionada com a especialidade ortopedia. Para isso pode e deve já marcar o número de telefone 22-508-3297 para se inscrever e garantir a sua participação. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, se for mais fácil para si, pode por escrito enviar a sua pergunta, o seu caso, a sua história e entrar em contacto connosco, com a equipa do programa Consultório. Connosco está o Dr. Bruno Pereira, médico ortopedista, a quem agradeço a presença. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui e também disponibilidade para ouvir os nossos telespectadores, que penso que estão muito curiosos. Andar é ou não o melhor remédio? Pessoalmente, é o exercício mais fácil que nós temos à nossa disposição. Claro. Com o menor investimento, é muito fácil nós mudarmos o nosso dia-a-dia para caminhar. Podemos abordar aqui várias vertentes, o caminhar do nosso dia-a-dia, o caminhar como fosse uma atividade desportiva, mas nunca esquecer, é importante caminhar, é importante o andar. E isto vai nos permitir, numa sociedade cada vez mais sedentária, claro, conseguirmos ter aqui alguma mobilidade. Hoje é uma curiosidade, mas eu hoje de manhã estava a ver algumas newsletters que tinham chegado no meu e-mail, então tinha chegado de uma revista de cardiologia que houve uma evidência que 30 minutos por dia diminui os eventos cardiovasculares para a população ativa. Daí nós devemos todos insistir um bocadinho e mudar um bocadinho a nossa forma de estar, para termos um bocadinho uma caminhada diária, que é algo que nos faz bem e que nos vai permitir evitar algumas lesões e algumas doenças para o nosso futuro. Claro. A saúde é a nossa prioridade, devia ser a nossa prioridade. Mas lá em casa, quem tem uma vida mais atarefada, com muitas coisas para fazer, vai dizer, mas eu não tenho 30 minutos para caminhar. De que forma é que podemos manter essa atividade no nosso dia-a-dia sem aqueles 30 minutos para caminhar que devíamos arranjar, devia fazer parte da nossa agenda, não é? Assim, isto aqui é muito algumas regras que nos temos que impor. Claro. A caminhada não é só uma parte desportiva, não é só para a parte cardiovascular, para a nossa mente também é. Nós estivermos bem mentalmente, também conseguimos dar mais de nós à nossa família, ao nosso trabalho. Por isso temos que ser um bocadinho metódicos e arranjar aquele bocadinho para nós conseguirmos ter aquela parte de dedicação para fazermos aquela pequena caminhada. A outra alternativa é, mesmo nós no nosso dia-a-dia, certas atividades, tipo quem vive em apartamentos, utilizar as escadas, quem vai para transportes públicos, às vezes optar por uma saída antes daquela nossa saída normal para fazer logo ali uma caminhada, e isso permite-nos, de uma certa forma, de uma forma quase inocente, ganhar-nos anos de vida, ou anos de vida com qualidade. É por isso que eu acho que é importante nós darmos esta cultura aos nossos doentes, também de uma forma informal, às vezes na nossa parte social, também incentivar as pessoas ao exercício. É quase uma prescrição. O senhor vai ter que andar meia hora por dia. Muitas das vezes eu digo aos meus doentes mesmo, isto aqui é o seu seguro de saúde. O seu seguro de saúde é este que você tem que fazer. E isto vai-lhe dar anos de vida. E isto para permitir, acima de tudo, que o doente tenha tempo para si. E incentivar isto é importante. E quais são as vantagens, os benefícios para a nossa saúde? Saúde mental, já sabemos, saúde mental, mas também para a nossa saúde física. Saúde, parte cardiovascular, importantíssimo. Temos a hipertensão, também temos a diabetes mellitus, ajuda a controlar melhor a diabetes mellitus, que é uma das grandes epidemias do nosso século. Depois da parte osteoarticular, onde eu trabalho, ajuda imenso, porque o fortalecimento muscular vai permitir que nós, em termos de tamanho ósseo, temos uma melhor densidade óssea, vai permitir também que as nossas articulações tenham uma melhor lubrificação e daí também evitar algumas lesões. No entanto, nós não podemos pensar nisto de uma coisa desmedida. Eu vou começar a caminhar hoje, vou começar... É para começar. Vou hoje andar 10 km, amanhã outros 10 km. Temos que nos preparar. O nosso corpo não está preparado para essa carga máxima logo. Tem de ser de forma gradual. Convém fazer uma avaliação. Nós, por exemplo, na Clínica do Dragão temos uma consulta especializada para quem quer iniciar exercício, que é uma variante nova que nós temos, que permite fazer uma avaliação do doente, do tipo de exercício e como vai começar o exercício. Acima de tudo, a parte da caminhada, com a distância que deve fazer, se vai começar com superfícies mais lisas, depois a progressão que se vai fazendo do exercício, adequado às patologias do doente e também à saúde
entre aspas, do doente. Também que há certos tipos de patologias que nós devemos ter evitar um bocadinho a caminhada e optar por outro tipo de desportos. E dentro da sua especialidade, que resistência é essa ou que patologias são essas que podem fazer com que a pessoa não consiga caminhar durante um período de tempo, não é? Não será... O pós-operatório tem que ser muito sempre... Após uma cirurgia. Após uma cirurgia é muito importante nós adequarmos o tipo de exercício que vamos fazer, o tipo de caminhada que vamos fazer. Mesmo no pré-operatório, doentes que não vão ser, que não precisam de cirurgia, por exemplo, que têm uma artrose muito grande dos joelhos ou da anca, a questão de caminhar, se calhar devemos optar por exercícios diferentes. A questão, por exemplo, da bicicleta, exercícios dentro d'água, como a hidroginástica ou a própria natação. São exercícios que não têm tanta carga, permitem uma boa mobilização das articulações e para esse tipo de doentes é um exercício mais adequado. Para quem tem osteoporose, por exemplo? É ótimo. É ótimo caminhar. Indicado também. É indicado porque tem a gravidade, que é o nosso peso sobre o chão, ajuda, a questão de caminhar ajuda a que o próprio osso se consiga ficar mais forte, entre aspas, fica melhor mineralizado. Como é óbvio, quem tem osteoporose precisa de outros fatores também e que temos que ajudar também nesse aspecto, com a questão da alimentação, alguns suplementos que pode ser necessário tomar e alguns medicamentos que podem ajudar a evitar essa degradação da massa óssea, que é isso que é a osteoporose. E o ideal é que, de facto, que a pessoa caminhe todos os dias um bocadinho? O ideal, 30 minutos, como desporto, é 30 minutos por dia. Isto é no mínimo, não é tanto a distância que se faz, é mais a questão de que durante aquele período estar com uma velocidade moderada a fazer uma caminhada. Agora, no entanto, nós sabemos que as pessoas são todas diferentes, os timings são diferentes e podemos adequar, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ter aquela regra para fazer aquela caminhada dos 30 minutos. Para o fortalecimento dos músculos, por exemplo, também é muito importante. Não é? É importante, mesmo quem faz desporto e faz outras atividades físicas, é importante conseguirmos introduzir também a caminhada, porque podemos fazer exercício, vamos dizer assim, de alta intensidade, quem vai para um ginásio ou quem joga alguma modalidade esportiva, também complementar nos dias que não faz essa modalidade com a caminhada. Para quê? Para complementar em termos de fortalecimento muscular. Para além de uma avaliação, Sr. Doutor, por exemplo, uma pessoa que agora decide começar a caminhar, deve escolher um calçado também confortável, também ajuda, não é? Sim, na prevenção de lesões. Sem dúvida. Isso é um dos fatores. Quando digo que é um desporto barato, é um desporto barato, sim, é muito fácil de acesso, mas, no entanto, temos de ter aqui alguns cuidados. Primeiro, devemos pensar, se vamos fazer uma atividade, por exemplo, a hidratação. A hidratação é muito importante. É importante, antes de começarmos e terminarmos, fazermos bons alongamentos da parte muscular, porque vai-nos evitar lesões para o futuro. Depois temos a questão também, caminhada, calçado. O calçado é a chave mestra, porque dependendo se nós vamos caminhar para a montanha ou vamos fazer uma caminhada, por exemplo, junto aqui à nossa foz, tem que ser diferente e temos que adequar. Para quê? Para evitar lesões, principalmente. Não é que nós conseguimos fazer a caminhada com qualquer tipo de calçado. Sim, claro. Mas temos é tentar adequá-lo para quê? Para evitar lesões. Porque senão aquilo que era bom pode se tornar mau. Então, e acima de tudo, a nossa equipa na clínica de podologia consegue avaliar os nossos doentes, até a questão de palmilhas, pessoas que têm alguns problemas nos pés. Para quê? Para conseguir ter o melhor performance sem lesões, que é uma parte muito importante. Mas se surgir uma lesão, uma dor, se começar por uma dor, a pessoa deve parar, ficar em repouso e tentar fazer uma avaliação, exatamente, não é? Fazer uma avaliação. Acima de tudo, é muito importante quando surgem. É por isso que aquela consulta inicial, antes de começarmos a atividade, para explicar quais são os sintomas que devem estar em alerta. Porquê? Porque quem não faz nenhum desporto, quando começa, seja uma caminhada que vai ter algumas dores, mialgia, dores nos músculos, às vezes algumas dores articulares, é preciso explicar isso ao doente, para não se alarmar com esse tipo de dores. Agora, quando alguém já está a fazer uma caminhada, e andava bem, e surge uma dor, é preciso investigar essa dor. Mas não é muito comum as caminhadas levarem a algumas lesões, pois não? Só as caminhadas não. Só a caminhada é aquilo, depende da intensidade da caminhada. Sim. Caminhadas mais longas, ou quando nós fazemos um treino desproporcional. Um treino começámos a fazer caminhadas muito desproporcionais e muito rápido. E não damos o tempo necessário para descansar o corpo. E é por isso que essa parte, aquela educação que nós podemos fazer numa consulta prévia, ajuda muito. Ajuda a pessoa a esclarecer esta parte. Normalmente as pessoas aceitam essa prescrição com vontade de começar a caminhar ou alguma resistência? Da minha experiência dos últimos anos, as pessoas, nós temos aqui um crescendo
um crescendo e boa da nossa sociedade para fazer cada vez mais desporto. As pessoas estão mais interessadas na questão desportiva. Sim, mais preocupadas. Não é? Preocupadas vamos fazer. Nós temos uma modalidade clínica que até exercícios online, que nós ao princípio, vamos ver como é que isto vai funcionar, é uma adesão impressionante. As pessoas seguem mesmo os nossos exercícios online, na Clínica do Dragão, para seguir, para terem aquela rotina. Sabem que há aquela aula online e há uma grande participação. Aquelas pessoas que são mais longe, às vezes de meios, de locais que não têm, sim, claro. não têm tanta facilidade, por exemplo, de acesso a um passadiço que nós temos aqui na Foz para fazer caminhadas, que é soberbo, claro. E isso ajuda imenso. E eu vejo essa adesão das pessoas a começar esta atividade desportiva cada vez mais. Acho que aprendemos um bocadinho isso também com a pandemia, não é? Sim. Quem queria conseguia na mesma praticar exercício físico em casa. Isso foi a pandemia nesse aspecto foi espetacular, porque as pessoas... Claro, foi uma aprendizagem. Uma aprendizagem que nós todos tivemos, tínhamos todos um desconhecimento profundo do que nos iria acontecer. Quando nós imaginámos na altura da pandemia, em que nós tínhamos a cidade do Porto, a Avenida dos Aliados, vazia, Sim. É uma coisa de filme. Que era quase. algo impensável. Não, é filme, só nos filmes. Há uma boa montagem de um bom software de computador que tira as pessoas todas de lá e está vazia. Aquilo existiu mesmo. E isto levou-nos a nós, que estávamos mais tempo em casa, a arranjar outras formas de fazer exercício. E depois, quando houve aquela liberalização de podem sair se for para fazer exercício. Adesão completa. Às vezes precisamos de uma motivação extra e que nos permitiu... E aí eu acho que dávamos muito mais valor à simples caminhada. A simples caminhada foi... E houve várias pessoas que, a partir desse momento, conseguiram introduzir isso no seu dia-a-dia e que atualmente não vivem sem a caminhada. Eu tenho vários doentes meus que dizem: eu quero estar bom, doente, eu quero estar bom, doutor, porque é para conseguir fazer a minha caminhada diária. Eu sem ela fico mal. Claro, mas se uma pessoa tiver uma patologia com dor, não deve caminhar, não é? Não deve forçar. Não deve forçar. Claro. Sempre, o ideal é nós começarmos sempre, tudo que são modalidades, e uma delas andar, é sempre sem dor. Isso é importantíssimo. E quando aparece a dor, é preciso investigar de onde é que vem, se há problema continuar ou não. Mas sempre com supervisão. Ou de um preparador físico, ou de um fisioterapeuta, ou de um profissional médico. É sempre importante alguém fazer uma avaliação de uma pessoa que seja da área. Deixa-me só fazer uma última questão. Relativamente ao aquecer e alongar, também devemos fazer antes e depois, mesmo que seja só caminhar, não é? Mesmo só que seja caminhar. Às vezes fica esquecido. Sim. Só que isso vai-nos depois dar algumas dores a nível dos músculos e a nível também tendinosos, quando nós evitamos fazer isso. Claro. Isso é uma ajuda, é o seguro de vida, como costumamos dizer aos meus doentes. Nós temos que fomentar o nosso seguro de vida, porque é para nós andarmos bem. O desporto é importante, a atividade, neste caso caminhar, é importante, mas também temos que fazer esta parte pré e pós, que é a questão dos alongamentos e o aquecimento, que é muito importantíssimo. Isso, como também a parte de beber água, a questão da hidratação é fundamental, às vezes as pessoas esquecem-se. E quem faz mais caminhadas, grande parte das pessoas são pessoas um bocadinho mais idosas, Sim. em que a nossa sensibilidade, a questão de ter a sede, a necessidade de beber é menor. E isso tem-se que criar também... Mais um hábito da questão de beber. E já agora não esqueça de pôr protetor solar se for caminhar com a exposição muito solar. Bem. Agora não é? vem agora este calor, Exatamente. É importantíssimo. Deixamos esse alerta. E acho que deixamos aqui também algumas regras importantíssimas para mantermos em dia acima de tudo. Muito obrigada por esta conversa, Sr. Doutor. O melhor mesmo agora é ouvirmos os nossos telespectadores, claro, se identifica com aquilo que aqui conversamos, com esta informação que partilhamos, partilhe também connosco a sua história através do número de telefone 22-508-3297, mas aproveite também para esclarecer qualquer dúvida que tenha relacionada com a especialidade ortopedia. O número de telefone é o mesmo, 22-508-3297, bem como o endereço de e-mail, consultório@portocanal.pt. Vamos fazer o último intervalo do programa de hoje e depois desta pausa curtíssima de apenas alguns minutos, contamos consigo com a sua participação. Até já.